Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 10 de setembro, nesta quinta-feira, quero trazer mais uma palavra, uma reflexão para abençoar a sua vida. Hoje estaremos aqui discorrendo em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24 até o 27. O título de todo o texto, que começa no 15, é o desinteresse, fervor de Paulo, o atleta cristão. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Mais uma vez, nós estaremos refletindo sobre algo importante que nós cremos, que pregamos, que ensinamos, para que o irmão tenha ideia. Mais uma vez, nós estamos falando aqui da salvação, de certa forma, da certeza da salvação. Vamos começar explanando quando Paulo faz essa metáfora, essa comparação no primeiro versículo, depois ele vai fazendo um jogo de palavras, comparando algumas coisas humanas, materiais, para que eles, os coríntios, pudessem entender esta caminhada cristã. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E que prêmio era esse? Depois ele vai falar sobre os que lutam também, uma coroa corruptível. Hoje nós até assistimos em nossas televisões a um evento mundial que acontece de 4 em 4 anos, chamado Olimpíadas. Isso vem lá da Grécia Antiga, Monte Olímpio, onde teoricamente os deuses estavam, os deuses, que os gregos acreditavam que eram politeístas, como nós vemos quando Paulo está em Atenas pregando, capítulo 17 de Atos Apóstolos, ele vê que aqueles homens tinham altares para todos os tipos de Deus, inclusive um que eles chamavam de Deus desconhecido, a qual Paulo, através dessa situação, começou a pregar ao Deus verdadeiro para eles. E a maioria não acreditou, mas algumas pessoas acreditaram, e louvado seja o nome do Senhor por isto. Então, lá antes de Cristo, surgiram os Jogos Olímpicos antigos, que eram feitos no meio da natureza mesmo. Então, haviam corridas, haviam lutas, haviam situações, e no final a pessoa que vencesse receberia uma coroa feito por folhas, por plantas ali e tal, e era declarado ali o vencedor daquela situação. Então Paulo pega essa coisa que era muito... A cidade de Corinto é uma cidade que ficava na Grécia Antiga. Então eles conheciam bem toda essa mecânica de corrida, de prêmio, de ganho, Naquele tempo não tinha esse negócio de Olimpíada de 4 4 anos, isso foi na era moderna, que nem começou assim, Depois que começou a ter uma questão de regras, E aí passou a ser de 4 anos, inclusive esse ano não houve, por causa da pandemia, seria este ano a Olimpíada, ficou para o ano que vem, mas isso não é nosso assunto de reflexão, porque não estamos preocupados com a Olimpíada, apenas fizemos a menção para o irmão poder entender também, contextualizar dentro daquilo que Paulo estava pregando. Então ele disse que corre no estádio. Os que correm no estádio, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Um só vai vencer. Um só vai ganhar. Todos os outros serão derrotados. Alguns dizem aí, frases mais ou menos parecidas com isso, O que fica em segundo é o melhor perdedor, ou é o melhor que não ganhou. Porque, na verdade,
todo mundo quer ser o primeiro. No caso das Olimpíadas atuais, é medalha de ouro, prata e bronze. Já tem uma colocação, pódio, né? E aí até essas medalhas pode fazer então um país vencer a Olimpíada ou não, mas todo mundo quer ganhar o ouro. Né? Quando alguns que são favoritos não ganham, choram, se entristecem, porque as pessoas se preparam, e aí nós vamos ver isso aqui também e comparar conosco. E aí ele continua no versículo 24. Correi de tal maneira que o alcanceis. Mas, logicamente, ele não vai fazer a comparação dizendo que nós, os cristãos, estamos correndo uns contra os outros e apenas um de nós vencerá e conseguirá receber a coroa. Não. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe que ele não está falando isso? Eu vou ler outro ensinamento dele, aqui, muito conhecido, que já falamos várias vezes agora, nessas reflexões, e até já falamos sobre o assunto. Paulo, falando da vida dele, no final da vida dele, que ele sabia que estava perto de morrer, ele escreve a Timóteo e diz a seguinte palavra: combati o bom combate. Nós vamos ver que depois da corrida ele vai falar da luta. Acabei a carreira. Agora ele está falando a corrida. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça é a recompensa que o primeiro colocado lá, como ele disse, ganhava. Me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí parece que isto está falando dele. E aí vem a parte final. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, meu amado irmão, estamos correndo. E temos que chegar ao final. Está lá escrito no Evangelho segundo São Mateus, no sermão profético de Cristo, palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar, pastor? O que é isto, chegar ao fim para poder ganhar a coroa? Há duas maneiras de nós nos despedirmos deste mundo. Duas, pastor? Sim, duas. Uma, todos nós conhecemos, que é a morte. Todos deverão passar por essa, exceto aqueles que estiverem vivos, estiverem fazendo a vontade do Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Como nós não sabemos o dia do arrebatamento da igreja, temos que estar preparados todos os dias, ou para o arrebatamento, ou para a nossa morte. E aí, nossa caminhada cessa. Se morremos, todos que morreram em Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, José, Lutero, Wesley, falando de outros homens fora esta Bíblia, que fizeram a vontade de Deus, que correram a sua carreira, que lutaram, que fizeram tudo o que tinham que fazer e morreram em Cristo. Morreram com Cristo, morreram defendendo a causa, fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus, enfim, fazendo tudo o que tinham que fazer. Todos esses acabaram a sua carreira. Agora só resta a coroa da justiça, como Paulo diz a Timóteo, que será dada não a cada um quando chega no céu, mas a todos juntos no tribunal de Cristo, que são os galardões que o Senhor providenciou, que o Senhor preparou, melhor dizendo, para a sua igreja, que serão dados logo após o arrebatamento nos ares, no que chamamos de tribunal de Cristo, que assim nós cremos que acontecerá o julgamento das obras, ouro, prata e pedra preciosa, madeira, palha e feno. Bom, a partir dessa situação, vêm os que estiverem vivos. Jesus vem para arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, em corpo glorioso, os vivos terão seu corpo transformado, e todos subiremos ao encontro do Senhor, levados pelo Espírito Santo. Então, esta caminhada tem que ser até o final. E se parar no meio, pastor? Já dissemos aqui várias vezes. Ezequiel nos traz uma mensagem muito profunda. Se eu não me engano, no capítulo 33, fica devendo até que posso até estar falando errado. Mas o irmão sabe lá, onde está escrito. E é fácil procurar. Ele diz: se o justo fizer a vontade de Deus a vida toda, fizer a vontade de Deus, chegar no final da vida dele, ele resolver não mais servir a Deus, ele vai perecer. E se o ímpio fizer a maldade a vida toda, e no final da sua vida ele se converter, ele mudar o seu posicionamento e resolver fazer a vontade do Senhor, ele será salvo. Então, temos que seguir até o final.
Pastor, e se alguém por um acaso deixar os caminhos do Senhor? É por isso que a salvação ela nos fala de várias coisas. E uma dessas coisas que ela fala é arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando a pessoa descobre que ela está seguindo esta carreira, né, que ela começou corretamente, ela está correndo, mas de repente no meio dessa corrida ela pegou um atalho, por algum motivo. Já disse aqui várias vezes, eu não sei se ainda até depois vou dar uma estudada para ver, né? O livro mais vendido cristão, não, falando de livros de conspiração cristã evangélica, o livro mais vendido após a Bíblia Sagrada, que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é O Peregrino, de John Bunyan. Existem filmes, hoje existe até A Peregrina, já fizeram uma versão feminina da questão, mas o Bunyan escreveu na prisão O Peregrino. Esse livro ele fala dessa caminhada do peregrino até chegar à Canaã Celestial. E no meio do caminho tem muita gente mandando ele para cá, para lá, para cá. Tem certa hora que ele entra pelos caminhos errados, depois ele descobre que não deveria estar naquele caminho, volta e retoma o caminho e consegue chegar lá. Para chegar ao céu não tem atalho. Jesus falou numa porta estreita, Jesus falou num caminho estreito. E é nesse que temos que seguir. Se tomar um atalho, se desviar desse caminho, pode voltar. Essa possibilidade é que o homem cair, Deus pode levantar, tem a condição de voltar. Mas aí é sempre mais difícil. Se um atleta errar o caminho, na Olimpíada dele, lá no estádio que o Paulo fala aqui, voltar e retomar é bastante complicado, é difícil. Então o ideal é continuar. Mas oramos por aqueles que hoje estão desviados. Talvez você que vai ouvir este vídeo, meu amigo, no YouTube ou no Facebook, que hoje está fora dos caminhos do Senhor, ou até se desviou, é tempo de voltar. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E é tempo de voltar, para que Ele possa te dar esse prêmio, essa coroa da justiça, a qual Ele prometeu a todos os que aguardam a sua vinda, como Paulo disse lá a Timóteo, no capítulo 4 da segunda carta. O segundo versículo, depois ele vai fazer uma comparação meio com a vida dele, com a vida do cristão nos dois últimos versículos, diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Mas uma vez fala da coroa, da recompensa, do prêmio, ele fala que luta se abstém. O que é se abster? É você ter o direito de fazer algo, mas você sabe que esse algo pode te prejudicar, então você não faz porque você alcançar. Alguém pode pensar e olhar para o pastor Hélio e dizer: o pastor Hélio está dizendo que a salvação é por obras. Não, o pastor Hélio nunca pregou isso e nunca irá pregar isso. A salvação é por Cristo Jesus, por aceitar a Ele como o único e eterno Salvador. Mas eu sempre ensino na minha igreja, explico para os irmãos que você deixa de fazer certas coisas e passa a fazer outras que você não fazia antes de aceitar a Cristo, não para ser salvo, mas por ser salvo, por gratidão, por amor a esse Deus que te salvou. Antes de aceitar Jesus, não conhecia a Jesus como Salvador, não entendia pecado, não entendia a Bíblia, não entendia os milagres de Deus. Então o homem andava segundo a lei deste mundo, fazendo as coisas que agradam a este mundo, cometendo erros que a Bíblia condena, coisas que a Bíblia chama pecado, e às vezes coisas que a Bíblia chama até, como diz lá em Hebreu, embaraços, coisas que vão nos atrapalhar, coisas que vão dominar a nossa vida. Aceitou a Cristo? Então você agora pode se abster, deixar de fazer algo. Sempre mostro de uma maneira também comparativa, é como na eleição. Temos agora, poucos meses agora, vamos ter eleição para prefeito, né? Praticamente 2 meses e alguns dias. Vamos ter eleição para prefeito e vereador, dia 15 de novembro. Então, no Brasil, a eleição é uma eleição obrigatória. Você tem que comparecer lá. Se não comparecer, você pode justificar por algum motivo, mas
de qualquer maneira, ou comparecendo ou justificando, senão você perde algum direito. Comparecendo, você pode votar no candidato A, B, no C, no D, não sei quantos vão ter para prefeito, ou pode simplesmente anular o seu voto, ou cancelar o seu voto, enfim, você pode se abster, ou não indo, ou lá não votando em ninguém daqueles que te ofereceram assim a mesma coisa para vereador. Eu não estou aqui pregando que você faça isso ou aquilo. Não falo de política, nem dou ordem para ninguém fazer nada. Peço para os membros da minha igreja orarem e escolher o seu candidato e irem lá e cumprir o seu papel. Mas é uma possibilidade dentro da lei brasileira você se abster. Existe essa possibilidade. Nos países onde não é obrigado a votar, como nos Estados Unidos, vai lá vota quem não quer. Quem não quer se abstém, simplesmente não vai. Então, comparativamente, é a questão. O mundo está oferecendo aí. Satanás está colocando várias coisas para nós. E nós nos abstemos. Deixamos de fazer. Não para através de deixar de fazer. Agora, então somos salvos. Não. Somos salvos porque aceitamos a Cristo Jesus como o único e eterno Salvador da nossa vida. Descobrimos um dia que nós éramos pecadores, entendemos isso, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Entendemos que éramos pecadores, que se continuar na situação, enfrentaríamos a justiça de Deus e o juízo vindouro. Então, entendendo isso, nos arrependemos, voltamos atrás, retomamos ao caminho correto e agora servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Somos lavados pelo sangue de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E pela palavra, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a palavra que vai moldando as nossas vidas, ela vai fazendo com que a gente mude de atitude. Colocado isto, é que ele disse aqui, aqueles que correm se abstêm. Quem luta, que lutam, né? Veja bem, meu amado irmão, dependendo do esporte, né, que a pessoa vai praticar, a pessoa não pode comer determinado tipo de comida, a pessoa não pode ter certo tipo de atividade. Estou falando hoje modernamente, dizendo, tudo ela tem que passar por uma situação que outros cidadãos normais não precisam, porque eles não querem ou não estão ali ligados àquela situação para alcançar o objetivo final daquela pessoa que quer, que aqui ele está falando em coroa corruptível. O prêmio que se dá humanamente para as pessoas que estão lutando para vencer algo aqui da Terra. Se abstém porque querem algo aqui da Terra. Nós queremos algo incorruptível. Nós queremos algo que não vai terminar, que não vai acabar. Como Jesus disse, a traça não corrói e o ladrão não mina e nem rouba. Nós queremos algo eterno. Como Paulo disse, a coroa da justiça. É algo que não vai enferrujar. Já vi alguns crentes dizendo de visão que no céu viu um monte de coroa enferrujada. Isso não existe, meu amado irmão. Não está dentro da Bíblia. Quem for para o céu estará lá com seu galardão, porque foi, porque chegou, porque verdadeiramente aceitou a Cristo e quis agradá-lo e servi-lo. Aí Paulo começa a comparar a corrida e a luta com ele. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como bater no ar. A nossa caminhada, a nossa corrida, a nossa luta, não é algo que a gente faz por coisas materiais, corruptíveis, coisas humanas. Eu vou voltar a repetir, já falei esse versículo várias vezes, mas é importante que o irmão grave na sua mente. Paulo diz na primeira carta de Coríntios, que é o capítulo da ressurreição, se a nossa esperança, isso que temos que esperar em Cristo, que não aguardamos em Cristo, for só nesta vida. Somos os mais miseráveis do mundo. Por que ele diz isso? Porque nesta vida, meu amado irmão, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. A fama, o dinheiro, tudo que você pensar é passageiro. Quando nós morremos, não levamos nada daqui. Nada, absolutamente nada. Então, algumas pessoas passaram a acreditar que morreu, acabou. Outras vêm dizer que o inferno é aqui.
E outras vão dizer uma série de coisas que não estão escritas na Bíblia. Não, morreu, não acabou. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem cabe morrer uma só vez e depois vem o juízo. Morreu, não tem estado intermediário de maneira alguma, não tem outros mundos para viver, não há outra oportunidade. A oportunidade que o homem tem é nesta vida, nesta terra, em sua plena consciência, correndo o caminho, lutando o seu combate, entregar a sua vida a Cristo. E aí vai correr por uma coisa que verdadeiramente é eterna. Paulo pode dizer isso com bastante conhecimento de causa, porque antes ele combateu erradamente. Ele combatia os cristãos, ele perseguiu os cristãos, ele autorizava até mesmo a morte de cristão, como autorizou a morte de Estevão, recebendo as roupas das pessoas que o apedrejavam nos seus pés, que isso era algo que se fazia naquela época. Ele levava cartas para Damasco para prender os cristãos, achando que ele estava fazendo a melhor coisa do mundo. Ele estava agradando a Deus fazendo essas coisas. Mas ele teve um encontro com Cristo e, como eu disse, entendeu que ele era pecador, entendeu que ele ia para o juízo eterno e ali entregou sua vida a Jesus. Foi lapidado, foi trabalhado, o Senhor fez muitas coisas na vida dele e ele se tornou provavelmente o maior pregador que essa terra já viu. Um missionário tremendo, como está descrito nos Atos dos Apóstolos. Um homem que perseguia a igreja e foi o escritor que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento para nós, com ensinamentos como esse que aqui está. Mas ele sempre disse: o Senhor Jesus veio salvar aos homens, aos pecadores, a qual eu, Paulo, sou o principal. Ele entendia, ele conhecia que ele só era salvo, só era remido, só era lavado no sangue do Cordeiro, que a sua salvação dependia completamente de Cristo. Então ele diz: eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combater no ar, ou seja, algo que vai ficar por aí. Vou fazer só uma última colocação nessa parte, depois vou passar para o último versículo. Quantas pessoas ganharam medalhas de ouro aí em Olimpíadas, troféus e tal? Alguns deles foram roubados, alguns deles perderam por algum motivo. Aí tiveram que ganhar uma réplica, alguém fez uma réplica para eles. Alguns eram famosos, tinham muito dinheiro praticando seu esporte, depois perderam tudo por os momentos, as situações da vida, e depois tiveram que leiloar, vender aquilo que tinham. Tudo aqui é passageiro, meu amado irmão. Tudo fica por aí. É feito pela mão do homem. Mas o que Deus preparou para nós é eterno, é maravilhoso e vale a pena prosseguir nesta caminhada, como Paulo diz no último versículo. Antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E eu estava olhando aqui, não vou falar palavra grega, isso aqui. Quando fala reprovado, alguém pensa assim: Paulo passou por ele está falando de uma prova, uma luta qualquer diária, em que ele poderia não ir bem e aí ser reprovado por causa disso. Não, ele está falando de reprovado em termos de salvação. A mesma palavra que ele usa aqui em reprovado, ele usa também em outros versículos da Bíblia que vão falar sobre essa situação. Reprovado aqui ele fala: já pensou? Eu prego, ganho alma, faço tudo para Deus, sou um missionário, sou um pastor, e no final abandono. Paro de correr, paro de lutar. Então, não vai ter valido a pena. Eu vou perder tudo aquilo que eu verdadeiramente galguei para tentar, lutar. Veja bem, meu amado irmão. Perseverança é a palavra-chave, uma das palavras-chave para nós cristãos. Estamos passando por luta. Está aí a pandemia, está o problema financeiro. O que se avizinhou lá atrás, se falou, não aconteceu tanto, mas agora está acontecendo. Essa questão do preço do óleo, do feijão, do arroz e outras coisas aumentando no supermercado, estão aí ensinadas a vinda de Cristo. Isso atrapalha verdadeiramente a vida do cristão. As pessoas estão vivendo de auxílio emergencial e, mesmo assim, não estão conseguindo comprar as coisas. A crise está aí, os problemas, as lutas, mas Deus não deixou de ser Deus. O céu não deixou de ser céu.
A coroa de justiça continua nos esperando, nos aguardando. Mas temos que vencer. Temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos nos desviar para um lado e para o outro. Os discípulos foram para o barco e Jesus foi orar no monte. Veio uma grande tempestade. Aí eu sempre falo na igreja, foi por um acaso, meus irmãos? Não foi, meu amado irmão. Deus, que é o dono do céu, do mar, da terra, de tudo, fez com que a tempestade viesse, o barco estava ali, e Jesus foi andando sobre as águas para encontrar com os seus discípulos, e eles se assustaram, e de repente Pedro falou, mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá pelas águas. Jesus falou, vem. E se os 12 falassem, podemos andar sobre as águas, Jesus falou, vem os 12. Não tinha problema nenhum. Não era só Pedro que podia andar sobre as águas, não, todos eles poderiam andar, ou outros, fosse João, fosse Tiago, enfim, não importa. Pedro foi. Enquanto ele olhou para Cristo, o vento estava ao contrário, as águas estavam agitadas, o mar estava bravio, todas aquelas coisas estavam acontecendo, mas ele estava olhando para Cristo. Quando ele olhou para o problema, ele afundou. E assim será nós. Se você ficar olhando para o coronavírus, olhando para o problema financeiro, olhando para isso, olhando para aquilo, olhando para as dificuldades desta vida, você afunda. Afunda a sua fé, afunda a sua confiança, enfim, afunda espiritualmente. Você até sente vontade, deseja até nem ir mais para a igreja e talvez até nem servir mais o Senhor. Mas ele clamou e Jesus foi lá, estendeu a mão e levantou ele. Somente depois que Jesus entrou no barco é que a tempestade passou. Jesus tem que estar no nosso barco cotidianamente. Temos que clamar todo dia que Jesus esteja ao nosso lado. Porque com Jesus a gente passa a dificuldade. Quando eu era criança, cantava-se um corinho para as crianças que era assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, e assim por diante. Cristo tem que estar no nosso barco. Pastor, mas então ele tem que querer. Não, ele quer. Ele quer estar contigo todo dia. Ele disse, estou convosco todo dia. Você tem que abrir a porta do teu coração, abrir a tua vida, deixar que ele entre, que ele faça morada, que ele te guie, que ele te oriente. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos através dessa reflexão. Eu estarei orando para os irmãos agora em nome de Jesus. Pai, estamos nessa luta diária, constante, até o dia que o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. É a caminhada, é a corrida, é a luta. Tem uma coroa esperando a gente. E é maior do que qualquer coisa nesta vida. Maior do que qualquer prêmio desta vida possa nos dar. Nos ajuda para caminhar. Não olhar para trás, não olhar para os problemas, não olhar para a dificuldade, não olhar para a luta, não olhar para as coisas que estão acontecendo, mas olhar para Cristo e continuar esta caminhada. Porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Senhor Deus, aqueles que estão fracos agora, levanta. Joga por terra todas as coisas contrárias que o inimigo tem colocado e dá vitória. Te pedimos, Senhor Deus, que brevemente esperamos esse coronavírus passar. Também, Senhor Deus, essa maldade humana aí de aumento de preço, porque isso é maldade do ser humano, querendo ganhar dinheiro no meio da pandemia, que vai fazendo com que um povo pague caro algo que poderia ser mais barato. Possa ser jogada por terra também em nome de Jesus. Dá sabedoria da nossa autoridade para fazer com que este quadro mude e o Senhor possa tocar também nessas pessoas. Então entrega em tuas mãos todo o problema financeiro, da doença, de todos os lados. O Senhor possa dar vitória. Pedimos àqueles que agora estão lutando contra alguma enfermidade. Senhor Deus, como a nossa irmã Lília ali, te pedimos a vitória na vida dela. Como te pedimos ali pelo Alisson, o pai que está lutando também contra o câncer. Senhor Deus, pedimos ali ainda pela irmã do pastor Wilton, que ela já recebeu uma primeira vitória, mas continua abençoando a vida dela. E todos mais que estão enfermos, estão passando por algum problema, que estão desempregados, abre a porta. Enfim, Senhor Deus, opera teu milagre. Nós confiamos no Senhor para abençoar, para estar conosco, Senhor. Nos ajuda para que possamos continuar firme e constante nesta obra, fazendo a tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.